O Agenciamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e outros sistemas de pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros, e o apoio da Coordenação Didática do curso de Filosofia da Unimontes. O Agenciamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Boa noite a todas, boa noite a todos. É com muita alegria que hoje temos mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos, um canal vinculado ao grupo de pesquisa em filosofia, ciências humanas e outros sistemas de pensamento da Universidade Estadual de Montes Claros, né, Unimontes. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela inscrição em nosso canal, pela divulgação. Estamos aí com mais de 12 mil inscritos no canal, mais de 300 mil pessoas passaram pelo canal para assistir um dos nossos encontros, uma das nossas prosas. Tem sido uma experiência muitíssimo agradável, enriquecedora, em todos os sentidos. Culturalmente, conceitualmente, culturalmente e principalmente afetivamente. Isso tem sido muito bacana, tá? Hoje, com muita alegria, nós receberemos um convidado para trocar uma ideia com a gente a respeito do pensamento de Baruch Spinoza, ou Bento Spinoza, ou Benedictus Spinoza, o professor André Martins, a quem nós já, de imediato, agradecemos a gentileza, a generosidade, por ter tirado um pouquinho do tempo dele para estar aqui com a gente hoje, para nós conversarmos um pouco sobre esse autor que eu costumo falar com meus alunos, brincar, mas também falando sério, eu chamo de o the best, né, o melhor de todos. Eu faço uma brincadeira dessa natureza. Tempos atrás, em outras conversas que nós tivemos aqui, e que o nome do Spinoza foi suscitado, eu fiz uma brincadeira da seguinte, que foi o seguinte: pensando hipoteticamente, se te pedissem para escolher, se me pedissem para escolher qual autor e livro desse autor você deixaria na sua estante e os todos nós levaríamos, ou seria confiscado, eu, sem sombra de dúvida, o autor seria Spinoza, com todo o amor que eu tenho pelo Deleuze, pelo Foucault, por outros autores da literatura, mas para mim Spinoza ele é uma potência, e que por mais estudos que tenha sobre Spinoza, ainda tem muito a nos dizer, principalmente em tempos atuais. Enfim, André, muitíssimo obrigado, boa noite, obrigado demais por estar aqui com a gente, sinta-se em casa, o canal é nosso, tá bom? Pedir para você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, da sua atividade, das suas pesquisas, e depois sinta-se à vontade para tocar o barco e falar sobre o tema que você nos sugeriu, tá bom? Novamente, boa noite e muito obrigado. Obrigado, Alex. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui no Agenciamentos Contemporâneos e para falar sobre Spinoza e, digamos assim, sobre o meu Spinoza, né? O que eu vou apresentar para vocês é a minha leitura autoral, né, pessoal, fruto de décadas de pesquisa, né? Então, a seu pedido, e eu assisti também, né, em outros programas, né, outras entrevistas, enfim, outras palestras do canal, vou falar um pouquinho do meu percurso. Mas então... André, oi. Me desculpe te interromper, por favor, é porque eu esqueci, mas eu sempre gosto de
de fazer isso quando isso ocorre é porque várias pessoas acabam mandando e-mail, mensagem para mim, sugerindo nomes e tal. E seu nome foi pensado, e como nós adiantamos, mas lá para frente, para ser sincero, e uma querida amiga, quem eu trabalhei durante um tempo, e hoje somos colegas de universidade, a professora Ellen Parrella, falou: convido o André para conversar no canal, para falar sobre o que ele pesquisa, o que ele escreve, enfim. Então, eu gostaria de dizer que a Ellen Parrella é uma das responsáveis por você estar aqui, porque ela falou, insistiu, pô, chama o André e passou seu contato. Eu gostaria de agradecê-la imensamente por ter adiantado para a gente aí atalhado, como a gente diz aqui, né? Atalhou o caminho, tá bom? Desculpa, pode seguir aí já. Tá ótimo. Obrigado a Ellen também, né? Pelo convite, indicação, enfim. Então, vou tentar falar bem rapidamente meu percurso e, sobretudo, assim, numa ênfase com a questão do Spinoza, né? Eu fiz o doutorado na França, doutorado pleno, com a orientação do Clément Rosset, que alguns daqui provavelmente conhecem, um grande filósofo francês, considerado por alguns, talvez apesar de ser um filósofo irreverente, um dos maiores filósofos franceses, considerado por alguns como um dos maiores filósofos franceses. Clément Rosset faleceu recentemente, em 2018, se não me engano. Bom, e nesse doutorado, que eu fui para o doutorado, eu fiz um mestrado, sobretudo em cima de Nietzsche, fui para o doutorado também para dar prosseguimento, já um pensamento com um peso autoral muito grande, né? O que é raro, e é compreensível que seja raro, né? Porque acaba sendo teses assim mais temerárias, né? Menos garantidas na parte técnica, né? Mais ousadas nesse sentido. E no doutorado, por incrível que pareça, é que de fato eu descobri Spinoza. E assim como no próprio livrinho do Deleuze, Spinoza, Filosofia Prática, ele conta, e tem vários relatos nesse sentido, desse primeiro contato com Spinoza. O meu primeiro contato com Spinoza, a sensação foi aquela de Fiat Lux, né, de face à luz, realmente de encontrar ali, ao mesmo tempo, o que eu já pensava, mas não encontrava em outros autores, e o que eu já pensava de uma forma muito mais aprofundada e me levando muito mais além, não só do meu pensamento, como de mim mesmo, né? E aí a minha tese de doutorado continuou sendo uma tese temática, com um fundo rossetiano, mas se tornou uma tese espinosista. O próprio Clément Rosset sempre se disse um filósofo nietzschiano e espinosista. Isso era intrigante, porque ele escreveu um livro sobre Nietzsche, escreveu vários artigos sobre Nietzsche, mas nunca escreveu sobre Spinoza. Spinoza só aparecia nas entrevistas que o Clément Rosset dava, né? Bom, e aí, pulando para ir rápido, né? Então, o doutorado eu terminei ele em 94, 10 anos depois, 2004, eu fui fazer um pós-doutorado sênior na França, sobre Nietzsche. E acabou que me inseri no grupo de pesquisa da Chantal Jacquet, professora titular da Sorbonne, espinosista, e, na prática, o meu pós-doutorado sobre Nietzsche acabou sendo um pós-doutorado muito mais sobre Spinoza. Eu trabalhei com o grupo dela, né, como pesquisador visitante na Sorbonne, e, a partir daí, 3 anos depois, 2007, eu organizei, daqui do Rio de Janeiro, eu organizei uma jornada do grupo de pesquisas espinosista francês, uma jornada intitulada Spinoza e la Psychanalyse, né? Spinoza e a psicanálise, que eu, além de filósofo, eu sou psicanalista winnicottiano, e essa jornada foi publicada em livro lá na França por uma ótima editora, Hermann. Bom, e aí depois, em 2008, 2009, 2010, 2011, eu liderei um grande projeto de pesquisa intitulado, enfim,
Crises e anátemas da modernidade filosófica. Spinoza e Nietzsche como cismos na metafísica da subjetividade. Bom, só explicar esse título já é uma palestra, né? Hoje me propus a falar de Spinoza, mas foi ótimo esse projeto, foi um CAPES Cofecube, e de 4 anos, envolvendo a UFRJ, a USP, em particular com a Scarlett Martin e a Marilena Chauí, né, Nietzsche, Spinoza, e a Unicamp, em particular com o Oswaldo Jacóia Júnior, e envolvendo 3 universidades francesas, né, Paris 10, Nanterre, Reims e Amiens. Durante esses 4 anos eu fui professor visitante em Reims e Amiens, dei aula para a graduação de filosofia lá para os alunos franceses. Enfim, e a partir, portanto, sobretudo desse período, eu comecei a desenvolver uma interpretação, uma leitura de Spinoza focada na questão da imaginação. Então, em 2008, foi a minha primeira palestra sobre o tema, e agora, em 2018, 10 anos depois, publiquei um artigo num livro francês sobre a imaginação, enfim, bom, e continuo, né, desenvolvendo e aprofundando esse tema que eu, portanto, né, quero compartilhar com vocês. Então, ok, agora mudando o canal, quer dizer, claro que é uma continuidade, mas mudando e indo diretamente para o que eu pensei, né, que eu propus como palestra, como tema. Então, Spinoza e a força transformadora da imaginação. Spinoza, todo mundo sabe, né? Tem aquela frase, ok, que pode se interpretar de 1000 maneiras, de considerar a imaginação como uma virtude. Virtude em Spinoza vem do latim vis, que significa força, né? Então, a imaginação como força. E não é só isso, né? Um autor que eu admiro e que, às vezes, é considerado menos conceitual, e eu acho que é uma injustiça absurda, que é o Pierre Macheret, ele também dava essa ênfase, aí eu diria já, né, assumindo esse aspecto, essa ênfase que está no texto de Spinoza, essa ênfase à imaginação na obra de Spinoza. Pierre Macheret, ele tem uma frase justamente dizendo que Spinoza é o grande autor da imaginação e que a imaginação é o grande tema de Spinoza. Inclusive, me correspondi por e-mail com ele, enfim. Há outros autores também que pensam, cada um ao seu modo, né? Os franceses também, enfim, a questão da imaginação, o Pascal Sévérac, professor de Paris 12, o Lourenço Vintiguera, que trabalha com a questão da arte e com a semiótica de Peirce em relação com Spinoza, o Laurent Bove, que trabalha a questão da imaginação em Spinoza relacionada à questão política. Bom, ok. Então, o que eu... Aí agora, mais uma vez, enfim, chegando ao ponto. O que eu chamo de filosofia da mente em Spinoza, isso eu comecei a colocar num artigo que está publicado na revista Revista Trágica de Estudos de Filosofia da Imanência, da UFRJ, do PPGF, Programa de Pós-Graduação em Filosofia, que é um dos programas onde eu ensino, ao qual pertenço. Mais um parênteses, um outro programa ao qual eu pertenço, e pertenço mais ainda porque é a minha casa, né, na UFRJ, que é o programa também de mestrado e doutorado em bioética, junto com a UFRJ, junto com o UF, Fiocruz e UERJ, e que é um programa na UFRJ do NUBEA, Núcleo de Bioética e Ética Aplicada à Saúde. Então, eu sou um membro do NUBEA, que é, enfim, e é um prazer ser um membro do NUBEA, e uma honra. Bom, então, nesse artigo da Trágica, né, eu sou editor-chefe, né, dessa revista já há bons anos, eu apresentei uma primeira versão, digamos, disso que eu estou chamando de filosofia da mente em Spinoza, que se baseia na interpretação que eu faço, na leitura que eu faço
do TIE, do Tratado da Reforma do Intelecto, de Spinoza. Spinoza, ele próprio apresenta o TIE como, diz ele, o meu método, em um contraponto explícito ao discurso do método de Descartes. E ao dizer que é o método dele, ele ainda diz que é o método necessário para a leitura escreve Spinoza, da minha filosofia. Entenda-se da ética. Né? Quer dizer, então, o Tratado da Reforma do Intelecto, mesmo tendo sido um livro que ele próprio não concluiu, ele parou a redação antes de fechar o livro, ele próprio apresentou como uma introdução e, repito, sublinho, necessária, uma introdução necessária à compreensão da ética. E em que sentido eu entendo isso? Porque, justamente, no Tratado da Reforma do Intelecto, ele propõe uma reforma do intelecto, ele propõe uma reforma do pensamento. E, em termos assim, bem precisos, é nesse livro que ele apresenta o que é essa reforma e por que ela é tão importante para a compreensão da ética. E por que ele chama de um método, né? E aí, justamente, o que eu quero compartilhar aqui com vocês é que, para mim, fica muito claro que o TIE é a sigla em latim, né? Tractatus de Intellectus Emendatione. Tratado da Emenda do Intelecto, eu prefiro falar Tratado da Reforma do Intelecto, mas Tratado da Emenda do Intelecto, claro, é o mais literal e, evidentemente, está certo. Mas por quê? Porque é como se fosse, e por isso que eu chamo de uma filosofia da mente, é como se fosse uma metafilosofia, no entanto, fundamental. Por que fundamental? Porque justamente o que o Spinoza quer mostrar, sou eu dizendo aqui, compartilhando com vocês, o livro está lá, o que o Spinoza quer mostrar, e que eu quero rapidamente apresentar aqui hoje, é que ele não está disputando conteúdos. O que mais interessa a ele é exatamente como funciona o pensamento e como pensar. Porque o conteúdo, num certo sentido, vai decorrer disso. Ou, pelo menos, o conteúdo, se a gente puder chamar assim, ele é dependente da forma de pensar. Em outras palavras, não adianta pegar um conteúdo da diferença, um conteúdo, enfim, da imanência, e você ter uma relação de pensamento, uma relação psíquica com esse conteúdo, uma relação que não seja da imanência. Em outras palavras, tomara que fique claro, enfim, né? A imanência não está no conteúdo. A imanência está na imanência. E na imanência, como diz Spinoza, as ideias não são como figuras num quadro. As ideias não são coisas, não são entes. A ideia, segundo Spinoza, é o processo do pensamento. Então, não existe uma ideia como unidade. Ideia significa pensar em processo, é dinâmico. Então, justamente, a imanência está no pensar, e não numa ideia, no sentido de uma ideia pronta, que defende a imanência ou que descreve o mundo de maneira imanente. Então, repetindo e recapitulando, para a gente passar adiante, e também para sublinhar. Né? Então, o que eu estou dizendo, que eu entendo que Spinoza está dizendo, e eu estou compartilhando, né, é que pensar de forma imanente é o que importa. Acabou, acabou, encerrou a palestra. Né? Ok. Tá. Aí, justamente, um conteúdo que vai no sentido contrário a esse, provavelmente vai ser um obstáculo para esse pensamento. Ok. Mas o contrário é tão verdadeiro ou mais. Um conteúdo que fale da imanência, que pense a imanência, mas cada um, ao pensá-lo, se pensá-lo de forma, aí eu vou usar um termo ao meu modo, metafísico, a imanência do conteúdo não vai estar presente. A força do conteúdo
que descreve uma imanência, ela não vai ter nenhuma, não vai ter nenhuma força. Essa imanência não terá nenhuma força. Ela não vai ser real. Ela vai estar sendo colocada num lugar do ideal e do ideal metafísico. E isso Spinoza descreve, e volto a dizer, eu vou, né, compartilhar aqui com vocês, deixa eu até botar aqui para ir controlando mais ou menos a hora, descreve, no meu entender, na minha interpretação, de maneira bem clara, e eu vou tentar ser mais claro ainda, da seguinte maneira. E aí, enfim, não vou fazer as introduções da filosofia de Spinoza assim, meio consensuais, né? Eu vou botar já a minha interpretação, que eu sei que ela é autoral e que os outros comentadores não compartilham com ela. Então, a parte, digamos, comum, eu vou meio que tomar, mas acho que vai dar para entender. Tomar como dado. Então, vamos lá. A questão é: a substância é única e todas as coisas, inclusive os seres humanos, são modificações dessa substância única. Então, a substância é o real, nós somos modificação desse real. A substância, ele está falando justamente que não existem duas réis, como propôs Descartes, e como toda a história da filosofia em geral, entenda-se, metafísica, propõe, duas substâncias, por exemplo, em Descartes, uma res cogitans, pensante, e uma res, uma coisa extensa, extensão, enfim, materialidade, corporeidade. Ele vai dizer que, sim, o que a gente percebe como res cogitans e res extensa são, na verdade, dois atributos de uma substância só, de uma res só. E essa res é essa matéria que constitui, matéria aí não no sentido só da extensão, essa substância, né, esse material, essa substância, que constitui a tudo e a todos. E nós somos, qualquer coisa singular, é uma modificação. Deleuze vai fazer aquela imagem que ajuda a entender, uma dobra, né? Uma modificação da substância única. Isto é, o ser humano, né? Então, assim, o corpo humano é uma modificação do atributo extensão, a mente humana é uma modificação do atributo pensamento. O ser humano, que é, portanto, um modo da substância, ele é um corpo e sua ideia. Em termos de Spinoza, um corpo e sua ideia. Então, o que ele está dizendo com isso? Ele não está dizendo que nós somos uma ideia e seu corpo, ele está dizendo que nós somos um corpo e sua ideia. Então, o que ele está dizendo é que corpos são, inevitavelmente, pensantes. E, no caso do ser humano, isso ficou muito mais claro. É um corpo pensante. Um corpo e sua ideia significa um corpo pensante. Ou seja, a ideia que esse corpo pensante é a ideia do corpo. Por isso que, às vezes, para tentar facilitar a compreensão, eu boto hífen. É a ideia do corpo. Então, nós somos um corpo e sua ideia, isto é, essa ideia é a ideia do corpo. Não existe o corpo da ideia. É a ideia do corpo. Ou seja, ontologicamente falando, esses dois atributos, extensão e pensamento, eles existem da seguinte maneira: a extensão e seu pensamento. Ou seja, é uma extensão que não é uma matéria inerte, como supusera Aristóteles, por exemplo. Então, é uma extensão e seu pensamento, o que deixa muito claro, explicado dessa maneira, que se trata de uma substância só, e que, portanto, não tem paralelismo, etc., como, enfim, o Deleuze, né, na melhor das intenções, mas equivocadamente interpretou, fechou parênteses. Então, é a extensão e seu pensamento, o corpo e sua ideia. O corpo e seu pensamento, o corpo pensante, esse pensante é a ideia do corpo. Essa ideia do corpo, no TIE, no Tratado da Reforma do Intelecto, o Spinoza descreve como a primeira ideia, num momento teórico dado, a primeira ideia. Ele ainda diz a primeira ideia verdadeira. A primeira ideia é a ideia do corpo. Por quê? Ele não está falando aí de verdadeira no sentido de adequada. Ele está falando, nesse momento, de verdadeira como real. Por que é a primeira ideia? Porque eu penso como corpo pensante. Eu penso, quer eu queira, quer não.
Eu penso independentemente desse pensamento ser consciente, inconsciente, subconsciente, um pouco de cada coisa. Não interessa, eu penso. A gente pensa o tempo inteiro. A gente pensa dormindo, a gente pensa quando não acha que não está pensando, quando não está pensando, etc, etc. Então, para ser mais explícito, no TIE, Spinoza diz, está lá no texto, né? Essa primeira ideia é o próprio afeto. Por quê? Porque o afeto se define como o quê? A modificação do corpo e sua ideia. O que é um afeto? É um corpo modificado, só que a gente está se modificando o tempo inteiro, porque a gente está em interação com o mundo, nós somos parte da natureza, nós somos uma modificação, um modo da substância, que interage inevitavelmente com todos os outros modos. Respiração, alimentação, todos os sentidos. Então, nós estamos o tempo inteiro pensando, por quê? Porque o pensar do nosso corpo, né, o Winnicott vai dizer do nosso psiquessoma, o pensar do nosso corpo é justamente a parte ideia do corpo e sua ideia. Isto é a ideia do corpo. Isto é o afeto, a modificação do corpo e sua ideia. Aí fica muito claro que a gente está falando de uma coisa só e não de duas réis. Ok, então esse corpo pensante, essa ideia do corpo, que é o afeto, é o pensamento, é o nosso pensamento. Tá, teriam vários aprofundamentos, eu vou um pouco, senão a gente não vai avançar, porque o tempo voa. E, claro, eu quero abrir para o debate e quero também concluir aqui o meu roteirinho, minha colinha. Bom, essa ideia do corpo é justamente o que a gente pensa, quer queira, quer não. Tem um outro detalhe também, que fica claro, que a ideia do corpo é a ideia de um corpo marcado. Não é uma ideia pura, não é a mente no sentido abstrato. Não, é no momento existente atual, real, que é o único que existe. Bom, então, essa ideia do corpo, o ser humano, aí tem toda a questão dos outros seres e tal, da ciência, etc. O ser humano tem a capacidade, não é a faculdade, é a capacidade intrínseca, não é algo que ele lança a mão, é algo que o ser humano tem, de pensar sobre a ideia do corpo, a respeito da ideia do corpo. Isto é, de ter ideias, entendendo que ideia não é ideia, entidade, coisa, pensamento. Então, a ideia da ideia do corpo. E por aí vai. Ele pode tomar essa outra ideia como seu objeto. Então, fica a ideia da ideia da ideia do corpo. A ideia da ideia da ideia da ideia do corpo. Então, a gente pode atingir altos níveis de abstração, ou seja, aí, mais uma vez, fica claro que não tem paralelismo, não é que a cada ideia vai corresponder a alguma coisa no corpo, é que a mente, que é a mente ideia do nosso corpo, ela tem essa capacidade de tomar suas próprias ideias, seus próprios pensamentos como objeto. Então, isso entra numa abstração sem que se saia da substância única, que é extensão. Mas a gente está no atributo pensamento, que é o pensamento da extensão, que não está separado da extensão. Ok. Então, esse pensamento reflexivo, e aí eu vou tentar correr, porque dá vontade de desdobrar em tantas coisas, justamente dentro da minha pesquisa, enfim, mas que não daria tempo. Mas eu queria pelo menos dar uma palhinha sobre cada um desses desdobramentos. Esse pensamento reflexivo, a ideia da ideia, entenda-se a ideia da ideia do corpo, como que ele se dá? Como que a gente pensa? Então, vamos pensar a seguinte situação, isto é, toda situação. Num dado momento atual, isto é, qualquer momento, o tempo inteiro, eu me deparo com situações novas, situações singulares, únicas, objetos únicos, situações únicas, contextos únicos, mesmo que eu esteja no meu escritório, no mesmo lugar de todo dia, mas o momento atual é único. Então, nessa relação com o atual, como que, o Winnicott mostra isso também, eu lido com coisas, justamente através da identificação de imagens. Então, eu percebo imagens com as quais eu já me deparei, que eu já conheci. Isso vale também para situações, isso vale para ideias, para percepções mais amplas, etc. Ou seja, a ideia da ideia, a ideia que percebe o modo como a gente se afetou e, portanto, o modo como a gente
pensa e pensou, essa ideia da ideia, ela só consegue pensar o que está acontecendo, né, o real, por uma associação, a princípio involuntária, uma associação de imagens, pensamentos e afetos já vividos. Né? A Madeleine de Proust, né? Enfim, as coisas, por semelhança, a nossa mente associa imagens já conhecidas. Essas imagens já conhecidas, elas nos servem para quê? Para eu começar a entender o que é novo na minha frente. E justamente a percepção do novo se dá porque aquilo que tem tantos pontos em comuns e tantas imagens, e ideias e afetos a se associarem, não é nada disso que eu já vivi, é único nesse momento. Então, a associação de imagens, né, a imaginação nesse sentido de associação de imagens, ela me permite me relacionar com o que é singular, aqui e agora. Bom, na ética, Spinoza, na parte 2, da primeira proposição até a 40, é muita proposição, muita demonstração, muito corolário, muito escolho. Até a 40, ele descreve e nomeia imaginação como associação de imagens. Até a 40, imaginação ainda não é apresentado como gênero de conhecimento, como primeiro gênero de conhecimento. É apresentado e nomeado como associação de imagens. Isso é fundamental. Por quê? Porque a gente vai acompanhando na ética Spinoza e vai entendendo, e se a gente tem essa relação que ele retoma na ética sem desenvolver, porque já está desenvolvido no Tratado da Reforma do Intelecto, né? Então, ainda mais se a gente tem essa filosofia da mente, esse funcionamento da ideia do corpo, da ideia, associação de imagens, e aí, portanto, diferença entre ideia fictícia, ideia verdadeira e ideia falsa, isso no TIE. Bom, então, voltando para a ética, então, se a gente entende que imaginação é associação de imagens, e a gente entende, tanto no TE quanto na ética, que associar imagens é a única, não tem outra, única maneira de pensar. Eu penso porque eu associo imagens. Seja para, ao associar imagens, sentir e compreender e me relacionar com o que é único e singular nesse momento, seja para, por medo da novidade atual, por medo do que é novo e, portanto, sobre o que eu não tenho controle, associar imagens para trazer o familiar, o já conhecido, e impor imaginariamente, por sobre o atual, o que eu já conheço. Então, esse é o nosso primeiro ponto crucial. Spinoza está falando de imaginação, primeiro, no sentido que a gente pode chamar de técnico, associação de imagens. Segundo, ele está falando de imaginação, né, ou seja, de associação de imagens, com dois usos, mas que não são usos voluntários. Duas formas que a nossa mente funciona, como ela pensa. Uma é associando imagens para perceber, conceber, sentir, vivenciar o mundo como singular, o aqui e agora como novo, e, portanto, justamente como diz Spinoza, uma ideia não é uma percepção passiva, uma ideia é sempre uma concepção, por quê? Porque é a minha maneira de compreender, de viver e de sentir aquilo. Então, de viver o mundo de forma criativa, isso também tem ressonância em Winnicott, viver o mundo de forma criativa significa, e olha o ponto, né, eu vou avisar, sublinhar, marca texto amarelo, né, vivenciar o mundo de forma criativa não significa não perceber o mundo e não significa colocar por sobre o mundo uma imagem delirante ou alucinatória, pior ainda, né? Ao contrário, pensar o novo, e quem está pensando o novo é uma mente singular, porque justamente a ideia do meu corpo,
obviamente, diferente da ideia do corpo de outras pessoas, porque ideia é processo, e é o meu corpo que está se relacionando e sentindo e percebendo, e, portanto, concebendo. Quando Spinoza fala concepção, ele está falando dessa criação, dessa criatividade. Então, isso que o Winnicott vai chamar de criar o que já existe, né? Essa percepção, que é uma concepção, mas que é a percepção, só não é passiva, é criativa, é a percepção do novo e do singular. Ou seja, o conhecimento do real como o mais potente dos afetos é um conhecimento criativo e, aí vamos botar o adjetivo assim só para facilitar, imaginativo, porque vem de uma associação de imagens e não tem como ser de outra maneira. Em outros momentos, algumas pessoas mais, outras menos, e isso justamente é transformável, daí o interesse de Spinoza de chamar de reforma do intelecto e dele dizer que isso é necessário para entender a ética, senão a gente vai ser comentadores, especialistas, eruditos da ética e não vai entender. E isso a gente vê, assim, só para dar nome famoso, Guerrero não entendeu nada, ele projetou Descartes na ética. Por que o Guerrero escreveu um livro inteiro gigante sobre a parte 1, sobre a parte 2 e já não conseguiu sobre a 3, que é sobre os afetos? Porque o cartesianismo dele não permitia entender a questão dos afetos. Muito menos a parte 4, e muito menos a 5, que um monte de colega meu, intérprete, né, no Brasil e na França, de Spinoza, né, eruditos, especialistas de Spinoza e da ética, não conseguem falar do livro 5. Aí ficam falando, não, ele ficou místico. Não, como assim? É a parte... Spinoza estava certo em relação ao próprio trabalho dele. É a parte principal, mas você só vai entender se você fizer a reforma do intelecto lá do TIE. Senão, de fato, você vai parar na parte 2. Com muito esforço, você se arrasta pela 3, talvez se arrasta pela 4. Na 5 não passa. Na 5 não passa, porque para 5 você precisa pensar spinozianamente e não ter a imanência e a filosofia de Spinoza como um objeto de dissecação metafísica cartesiana, kantiana, hegeliana, etc. Ok, voltando. Então, o que é essa dissecação kantiana, cartesiana, em suma, metafísica? E não é à toa que, quando Spinoza critica outros autores, sempre de uma maneira fina, elegante e irônica e contundente, aquela alfinetada na ferida, ele vai criticar Descartes, ele vai criticar explicitamente Platão, Aristóteles, porque justamente ele está criticando a metafísica, não só o conteúdo, mas a forma de pensar metafísica. Então, voltando. Então, a outra maneira de ter, né, fazer esse uso involuntário da ideia é através das associações de imagens, isto é, da imaginação, a mente, né, de cada um de nós, como eu disse, umas pessoas mais, outras menos, se defender do singular atual e encaixar o singular atual, na verdade, denegando o singular atual, né, num auto-engano, denegando o singular atual, submetendo ele ao já conhecido, ao meu desejo, ao que me deixa me sentir seguro. Isso fica claro desde situações como, por exemplo, uma alucinação da ordem da psicose, até a história da filosofia metafísica. Porque o que faz a metafísica? Né? E eu digo isso sempre no meu canal do YouTube, nos meus vídeos e nos meus textos num ritmo mais lento. Né? O que faz a metafísica, a história da metafísica? A metafísica, antes de ser uma teoria sobre o mundo, ela é um mecanismo de defesa psíquica. Ela é uma forma de pensar que Spinoza se propõe a contribuir para reformar, para transformar. A metafísica, eu a defino da seguinte maneira, e a gente vai entender com essa filosofia da mente de Spinoza. Quando eu penso, então voltando, né, o que eu acabei de dizer, a ideia do corpo, e eu tenho um pensamento acerca dela, da ideia do corpo.
Mas isso só se dá através da associação de imagens, afetos e ideias já existentes, já pensadas antes. Então, como a gente viu, isso pode ser para me permitir perceber e conceber o que é singular e único naquele momento, mas isso também pode me servir para que eu não veja o que é real, o que é singular e único. E que veja ali, veja entre aspas, né? Acredite ver, queira ver, acredite ver ali, naquele objeto atual, o que eu já vi. O que eu já vi, por exemplo, num trauma. Sei lá, dando um exemplo que eu dei milhares de vezes, né? Tem uma conhecida querida minha que relatava que quando via um trator, ela entrava em pânico, e ela não sabia por quê. Aí a mãe dela disse a ela que quando ela era bem pequenininha, ela não lembrava, a mãe teve um acidente que a mãe bateu de carro num trator, e que ela ficou muito impactada. Ela não lembra disso, mas a imagem do trator junto com aquele momento foi traumática. Então, ao encontrar depois com tratores, de algum modo, a associação de imagens fazia com que ela imaginasse inconscientemente aquele momento em que ela se sentiu ameaçada, com medo, de dor, etc. Esse mecanismo é o mesmo mecanismo da filosofia metafísica, que vai dizer justamente o quê? Existe um real sensível, do mundo sensível. Ao olhar o real sensível, ao invés de vê-lo, eu vou olhar, não, eu vou dar as costas para a ideia do corpo, eu vou olhar para a teoria, para a razão pura, etc., para o mundo das ideias, e vou achar que ali, naquela construção abstrata externa, existe a essência, a verdade do objeto real. E aí vou projetar, né? Então, enquanto, digamos, essa minha amiga querida projetou, né, uma vivência afetiva, outras pessoas projetam preconceitos, outras pessoas projetam, enfim, né, imagens. A metafísica projeta um mundo ideal, que não existe, a não ser como criação psíquica para se defender do mundo real. Aí, ok, pequeno parênteses. Sim, os afetos enganam, os sentidos enganam, sim, porque são afetos passivos. Infelizmente, não vai dar tempo da gente fazer essa diferenciação crucial entre afetos passivos e afetos ativos para o Spinoza, porque já tem bastante coisa e o tempo vai avançando. Mas, então, tentando sintetizar e avançar nos pontos que eu quero, porque eu quero muito debater com vocês e ouvir vocês. Então, o que a metafísica faz é justamente isso, pegar um modelo pronto e projetar sobre o real. Exatamente o mesmo mecanismo de pensamento do que Spinoza chama, inclusive se referindo a exemplos da filosofia, com o latim, delirium. É um delírio, tecnicamente é um delírio. O delírio é justamente o quê? Você não vê o que está na sua frente. Por quê? Porque você projeta sobre aquilo o que você precisa, quer, deseja projetar, consciente ou inconscientemente, se achando um louco ou se achando um erudito, um professor de filosofia, um grande conhecedor de teses complicadas da história da filosofia, etc. Ou, enfim, né, simplesmente uma pessoa no dia a dia que se defende. Né? A defesa está preservando a gente de situações ameaçadoras, etc., etc. O problema, diz Spinoza, é que tudo isso, e a gente vai entrando no nosso tema, tudo isso é da ordem da ficção. E em que consiste uma ideia falsa, diz Spinoza no TE? Porque a falsidade não existe em si mesmo, não existe uma positividade do falso. Nada é falso em si. Seria uma contradição nos termos, ok, que toda a história da metafísica diz, né, fala essa bobagem. Não? Evidentemente não existe. O falso está no procedimento da mente, consciente ou não, de atribuir, de projetar,
de aderir a uma ideia fictícia como se ela fosse verdadeira. Que é exatamente o que a história da filosofia faz. Pegar um modelo ideal, que foi concebido simplesmente porque a pessoa física de Kant, Platão, Aristóteles, Kant fica evidente, né? Não consegue lidar com as emoções, com o mundo real, com a vida. Então, pensa imaginariamente, por associações de imagens, sim, mas projeta isso que ele formulou no mundo fantasioso da mente dele, no mundo real, por sobre o mundo real. E ao invés de ver o real, né, como diz Clément Rosset, olha para o duplo. O problema do duplo, diz Clément Rosset, não é que você duplica a realidade e simplesmente gostaria que fosse de outro jeito. Não, é pior do que isso. Em geral, psiquicamente, o problema do duplo é que as pessoas acabam achando, ou desejando, na verdade, que o duplo é o verdadeiro, é o mundo real, e que a nossa vida é falsa. Aí vem o sentimento de niilismo, o sentimento de vazio, o sentimento de futilidade da existência, né? Que aí você pode, claro, colorir, né, com teorias bonitas e complexas filosóficas, mas está vindo disso, de uma dificuldade de perceber o real, né, de uma defesa psíquica que pega um modelo, não como modelo, não como ideia fictícia, mas sim como ideia verdadeira. Bom, então, agora falando rapidamente, né, para fechar, senão a gente atravessa muito aqui o horário do debate, né? Mas quando, portanto, na proposição 40 da parte 2 da ética, Spinoza chama o primeiro gênero de conhecimento de imaginação, os exemplos que ele dá, porque é engraçado, né? Comentaristas assim, que conhecem muito bem o texto de Spinoza, parece que ignoram, não sei se por defesa psíquica, né? Os exemplos que o próprio Spinoza dá nessa mesma proposição. Todos os exemplos que ele dá são de falsos universais. Universais por ouvir dizer, experiência vaga, argumento de autoridade, ou seja, são todos os exemplos do quê? De associação de imagens e projeção desses modelos por sobre a realidade. Então, o que a imaginação faz nesse primeiro gênero, e Spinoza não diz que esse gênero é falso, diz que ele é a origem das ideias falsas, é justamente esse pensamento, que se a gente quiser adjetivar diferente para entender melhor, imaginário. Porque o imaginativo é a base, é default. Né? O imaginário é justamente aquele que pega a ficção, né? Como diz Winnicott, né, criar o que já existe, essa ficção que, na verdade, é o que Spinoza chama de uma concepção, conceber as ideias, ou seja, uma percepção ativa, criativa e singular, e transformar uma ficção em ideia verdadeira. O próprio termo verdade, Nietzsche mostra isso muito bem, é a própria mentira, né? Quer dizer, o próprio termo verdade já vai querer estabelecer que aquelas palavras, aquele discurso, aquela ideia no sentido de conteúdo é a verdade do que existe, é a verdade do real, é o duplo a que se refere a Clément Rosset. Então, é esse movimento que é o movimento psíquico-metafísico. Criar um ideal, projetar o ideal no real, se relacionar com o real como se ele fosse faltoso, como se enganou Lacan, como se ele fosse faltoso, né? E dependente, tributário do quê? Simplesmente de uma ideia falsa. Esse é o primeiro gênero de conhecimento, ou seja, a razão pura kantiana, a razão assim nomeada em toda a história da filosofia metafísica, é um exemplo de primeiro gênero de conhecimento de Spinoza, e não de segundo. A razão que Spinoza nomeia como segundo gênero de conhecimento, ele não está falando da razão apresentada pela história da filosofia e, por conseguinte, enfim, uma coisa puxa a outra no senso comum. Spinoza está descrevendo
o que ele chama de razão? A percepção de propriedades comuns nas coisas. Então, o que ele está chamando de razão não é uma faculdade, não é um outro modo de pensar diferente da imaginação. É uma associação de imagens que, isto é, uma imaginação, que me permite perceber o que é comum à realidade partilhada, à realidade compartilhada. Então, a gente vê isso observando uma criança crescendo, e que começa a ver que existem irregularidades, começa a perceber, né, as tais das leis, né, sem esse nome, sem serem formuladas matematicamente, que é só um dos modos de formulá-las, e de percebê-las, enfim, em diferentes culturas. Então, o que Spinoza chama do racional, segundo o gênero de conhecimento, é a percepção de propriedades comuns. Ele está pensando um gênero de conhecimento, é um gênero de conhecer, no sentido dinâmico do termo. Isso não se encaixa na razão concebida por Descartes, Kant, Hegel, etc. Ao contrário, essa razão concebida por eles é claramente exemplo de primeiro gênero de conhecimento. E o terceiro, falando rapidamente, o terceiro gênero de conhecimento, ele é justamente quando eu já consegui, de algum modo, discernir entre o que eu posso projetar no mundo, nessas associações de imagens, ideias e afetos, e o que faz parte da realidade compartilhada. Quando isso, de algum modo, está introjetado, incorporado, aí eu posso me abrir para o singular, não como etapa, né? Eu me abro para o singular, que a gente viu na filosofia da mente do Teilhard, né? Eu me abro para o singular. Isso é o conhecimento de terceiro gênero, que é a ciência, ou seja, a razão me permite me habituar a essa distinção entre o que é da ordem do delírio, o que é da ordem da realidade compartilhada, e aí sim eu conheço o quê? As coisas singulares. Por que o adjetivo ciência intuitiva? Por que o adjetivo intuitivo? Porque a intuição, sem a ciência, sem o segundo gênero, ela pode ser certa, pode ser errada, justamente por quê? Porque muitas imagens são associadas pela minha mente, na minha mente. Então, eu posso associar imagens fictícias e entrar numa superstição, talvez sem nem perceber, nem discernir a diferença de uma coisa para outra. Quando o conhecimento racional me habitua a fazer esse discernimento, aí por que, voltando, Spinoza nomeia o terceiro gênero de ciência com esse adjetivo intuitivo? Porque aí, nesse ponto, né, Aristóteles está certo, né, uma coisa muito clara, não existe ciência do particular, só do geral. Não? Quer dizer, então, o problema de Aristóteles é propor universais falsos. Mas, no que a razão percebe o que é possível generalizar, porque são propriedades comuns da natureza, das coisas, aí eu posso perceber o singular. E o singular, ele é vivenciado, ele é um conhecimento vivido, nesse sentido intuitivo. Então, esses são os três gêneros. E por que existe uma ética que decorre dessa compreensão? Né? Porque, justamente, todo tipo de superstição, de preconceito, de imposição de uma verdade, imposição de uma defesa psíquica contra o outro, se dá ao modo metafísico de pensar. Né? E não à toa se apoia em algum tipo de moral, justamente porque o que caracteriza a moral e o que caracteriza esse modo metafísico de pensar? Criar um modelo de verdade e, justamente, se é verdade, impor a mim mesmo e aos outros. Não? Quer dizer, então, este malefício que a moral faz, ele é completamente antiético. A moral é antiética, por mais que no seu conteúdo, em diversas situações, possa, quase que por acaso, coincidir. Né? Então, essa abertura para o real, para o singular, ela traz essa ética do quê? Do respeito à diferença, do respeito à singularidade de cada um. Então, enfim, finalmente, né, a gente poderia, eu vou falar da imaginação, mas antes de falar da imaginação, a gente pode entender, é o que eu proponho, e o que eu sigo nas minhas pesquisas,
que esse tipo de razão proposta, por exemplo, por Aristóteles, né, e levada à frente e a cabo, né, por Descartes, Kant, Hegel, é evidentemente uma razão, uma falsa razão, uma ideia falsa, uma ficção eleita, né, proposta como verdade absoluta, como defesa psíquica, sim, e para fins de exercício de poder sobre aqueles povos e pessoas e grupos e indivíduos que não detêm esse tipo de raciocínio abstrato, esse tipo específico de raciocínio. Isto é, isso sempre foi, e Spinoza denuncia isso exatamente no escolho da proposição 40, da parte 2, isso sempre foi uma mentira posta como verdade para exercício de poder. Então, se eu defino a razão como a essência do homem, e essa razão é um tipo de raciocínio, esse tipo de raciocínio não vai ser, e não foi, encontrado historicamente, né? Não se atribuiu esse tipo de raciocínio nem a mulheres, nem a crianças, nem a idosos, nem a estrangeiros, nem a escravos, nem a outras culturas, outros povos. Então, essa definição de Spinoza, essa definição de Aristóteles, que Spinoza denuncia como falsa, diz Spinoza explicitamente, esse tipo de raciocínio, evidentemente, não é a essência do homem. É que Aristóteles se afetava por isso e se confundiu. Ele ainda pensou uma boa intenção de Aristóteles, que eu já não sei mais se dá para a gente levar até Descartes, Kant e Hegel. Talvez não. Né? Mas não é a essência do homem. Porque, e qual foi a implicância, a implicação política real, efetiva, na história disso? Se a razão é a essência do homem, se eu considero que quem não é homem, né, as mulheres não raciocinam supostamente dessa maneira específica, elas são menos humanas. Se outros povos, outras raças, né, autóctones, índios, negros, maias, astecas, não raciocinam dessa maneira, eles são menos humanos. Né? Então, é o homem branco, europeu, enfim, colonizador. Né? Porque toda colonização sentiu a necessidade de se legitimar, não à toa, sobre uma moral. Ou uma moral religiosa, do bem, do suposto bem absoluto, ou uma moral laica, de um suposto bem atrelado a um conhecimento de conteúdo, isto é, a essa própria concepção de um certo tipo de raciocínio. Então, este tipo de raciocínio, ele segue simplesmente um desejo de poder a ser exercido sobre aqueles que não o detêm. Isso responde a uma geopolítica em toda a história e está na base de, enfim, muitas atrocidades, né, cometidas ao longo da história, sempre em nome da razão ou da civilização, né, da colonização, que será boa, supostamente, e obviamente que cinicamente, né, hipocritamente, para os colonizados, etc. Bom, então, para encerrar e passar para o debate, né, então, eu diria que em Spinoza, imaginação, textualmente, tecnicamente, conceitualmente falando, define duas coisas. Primeiro, associar imagens, o que permite que a gente entenda que a razão é um tipo de imaginação que organiza e se organiza no sentido das propriedades comuns. E que o primeiro gênero não é falso por ser imaginativo, e ele nem é falso, e ele não leva à falsidade por ser imaginativo. Ele é uma fonte de erro por ser imaginário. Ele é uma fonte de erro quando a ideia da ideia se dissocia da ideia do corpo para, ao invés de entender o afeto da ideia do corpo, julga e absolve ou condena, tanto faz, a ideia do corpo a partir de um parâmetro metafísico estabelecido imaginariamente
por defesa psíquica, por desejo de exercício e defesa de privilégio e poder, do tal do modelo abstrato, erigido como verdade do mundo real que é o único mundo que existe, o mundo sensível. Então, do mesmo modo, se a gente pensar, né, uma questão que o próprio Spinoza diretamente não pensou, se a gente pensar a imaginação no sentido da arte, isso encontra também, por exemplo, o que Nietzsche desenvolveu, né, que uma coisa é a arte como embelezamento do real, né, como algo que vai, digamos, potencializar a minha experiência estética no sentido de sensória da vida, né? Spinoza, durante a ética inteira, valoriza a experiência. Todos sabemos, por experiência, o que é a eternidade. Todos. Não interessa se é o vulgo, o sábio, o culto, o inculto. Todos sabemos, por experiência, o que é a eternidade. O que é a eternidade de Spinoza? É justamente este fato ontológico e constitutivo de nós sermos modo da substância, parte da natureza, é a vivência disso. A eternidade é uma vivência, uma experiência, né? A nossa vida é uma singularização da vida como um todo. A nossa potência é uma expressão singular e única da potência da própria vida, da própria substância. Mas a gente pode também, né, pensar a própria arte também como fuga, né, como lenitivo, né, que é como uma palavra bonita, né, assim, um analgésico, um anestésico, né, isso é a palavra que, em geral, se usa na tradução do Nascimento da Tragédia de Nietzsche, né. Essa mesma diferenciação dessa imaginação como ficção criativa, ou, bom, primeiro, como associação de imagens, isso é a base, isso é sinônimo de pensar, né? E, em seguida, essa distinção da imaginação como criativa, né, ou, né, como fuga, denegação, como olhar para o outro lado, virar as costas para a ideia do corpo, ela também nos informa a respeito da diferença entre escolha, que a gente está fazendo o tempo inteiro, e a ilusão do livre-arbítrio, porque o arbítrio nunca é livre, no sentido que se deu ao termo, seja nas doutrinas religiosas, seja na filosofia, né, que seria justamente o quê? Pensar a partir, Kant foi perfeito na descrição delirante dele, de um sujeito transcendental, um sujeito do conhecimento, pensar a partir desse abstrato que nós não somos, destrinchando com os termos de Spinoza, pensar a partir de uma ideia da ideia, mas a ideia da ideia é sempre a ideia da ideia do corpo, e o que nós somos é a ideia do corpo, isto é, o corpo e sua ideia. Bom, então eu paro por aqui para abrir para o debate, agradecendo a ocasião de compartilhar meu pensamento e minha interpretação de Spinoza. André, muitíssimo obrigado pela sua exposição, além de absolutamente bem fundamentada, muito bonita. Agradecemos demais. E temos aqui uma série de questões, de perguntas. Já vou dizer que não faremos todas, né? Porque já estamos chegando aí a quase 9 horas, né? 1h40 do nosso encontro, mas na medida do possível, vamos repassar algumas para você, tá? Ótimo. Vamos começar aqui com uma sonhografias. Pergunta o seguinte: professor André, confinados estamos, poderia falar rapidamente da clausura como método para a criação em Spinoza? Ele era um ser solitário? Tá. E aí ele, só para terminar, Opa, vamos lá. Possuía poucas posses e criou uma ética na clausura de seu pequeno lar-corpo. Como criarmos superação nesses corpos entristecidos na atual clausura política e social? Marina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado, Marina.
Ok, obrigado, Alex, obrigado, Marina. Então, Marina, vou tentar responder rápido até para dar tempo de abarcar outras questões. Esse é um ponto bastante debatido entre os comentadores de Spinoza, entre os intérpretes, né? Se por um lado, sim, está certo, Spinoza tinha uma vida solitária, e uma vida, Deleuze, naquela introdução ao Spinoza Filosofia Prática, é linda aquela introdução onde ele enfim, imagina, né, e pensa a respeito da vida pessoal de Spinoza a partir de uma comparação com a terceira dissertação da Genealogia da Moral de Nietzsche. É um texto muito bonito, né? E sim, mas ao mesmo tempo, Spinoza ele era uma pessoa que gostava de teatro. Na biografia há diversos indícios, indicações de que ele próprio já fez teatro. Tem várias indicações, na própria Ética também, onde ele fala da comida com um prazer gastronômico, né? Na Ética, ele fala da questão da relação sexual também. Quer dizer, então, existem vários comentadores que se debruçam, né, sobre esses pequenos indícios assim da biografia de Spinoza e as várias fontes dessa biografia, mostrando que Spinoza, por mais que ele fosse, por um lado, solitário, e Deleuze tenta justamente mostrar que essa solidão, talvez até por identificação, né, Deleuze também era muito solitário, né, apesar de Deleuze ser casado, Spinoza não, mas essa solidão de Spinoza por si só já era uma solidão, aparentemente, ao que tudo indica, intensa, viva. E como se não bastasse, os comentadores observam pela biografia que não era tão solitário assim, porque ele amava e frequentava os ambientes culturais de sua época. Tá? Então, eu digo isso para dizer, sim, né, a solidão ela pode ser fonte para a potência da vida, para se abrir para a vida, porque a vida ela está em nós. Né? Ok, vou comentar isso em relação também à pandemia que você pediu. Ao mesmo tempo, é muito importante a gente também não idealizar o coitado Spinoza, né? O Jorge Luiz Borges escreveu um poema sobre Spinoza lindo, Machado de Assis escreveu um poema sobre Spinoza lindo também, e Einstein escreveu um poema sobre Spinoza também lindo. Os três poemas são lindos, e não digo que são falsos, mas os três tendem para essa idealização de Spinoza como uma espécie de santo do conhecimento. E, felizmente para ele, felizmente para quando a gente vê que não faz sentido essa idealização, né, ao que parece, ele era também não só um solitário e alguém que vivia com muito prazer essa solidão, mas ele era também um bom vivant. Bom, e aí passando para o nosso momento de pandemia, de confinamento, né, eu acho que é muito importante ter consciência, né, percepção, autopercepção disso, que depende muito mais dos afetos, né, que a gente consegue ter, né, agenciar, né, para pensar no título do canal, né? Assim, que agenciamentos afetivos, psíquicos, e não só, né, agenciamentos, digamos, entre pessoas também, mas, enfim, né, como que a gente faz uma canoa com esse pau, né? Ou o famoso limonada com esse limão, porque a vida está sempre presente, né? Se a gente pensar assim, pô, imagina assim, durante a guerra, Segunda Guerra Mundial, isso quer dizer que todo mundo daquela época devia mais se suicidar, o suicídio coletivo, porque a vida de cada um é uma só, né? Aí a gente vê que o valor da vida está nas pequenas coisas, e essas coisas acontecem mesmo em ambientes, situações e contextos terríveis. Está muito mais da maneira como a gente vivencia, né? Muito mais, diz Spinoza, do que selecionar encontros, o que suporia uma pretensão de um livre-arbítrio, de um controle, que certamente vai se reverter contra nós mesmos. Muito mais do que isso é ter essa abertura para o singular, de ver encantamento nas pequenas coisas da vida, mesmo em situações ou momentos ruins, né, inclusive políticos como o nosso atual. Tá bom, Marina? Enfim, não queria me estender muito, nem sei se me estendi ou não, mas vamos lá, Alex.
Opa, será que eu travei para vocês? Ou o Alex aqui travou? E agora? Eu não estou te ouvindo, Alex. O Alex travou, só um momentinho que ele deve voltar. Tá bom. Bom, que bom que não fui eu que travei, por isso que eu estava falando aqui fora do ar. Sim, deixa eu esperar um tempinho. Se você quiser... Opa, voltou. Senão eu ia falar, puxa aí uma pergunta. Vamos lá, Alex. Eu ia puxar. A Ellen fez uma pergunta sobre a diferença entre ideia fictícia e ideia falsa. Tá, ótimo. Essa pergunta é bem técnica, né? No TIE, Spinoza diz assim, a ideia verdadeira, a princípio, é a ideia adequada, ok. Aí, tá, eu até posso tentar resumir o que é a ideia adequada, mas primeiro para entender a diferença entre fictícia e falsa. A ideia verdadeira é a ideia adequada, ok. E a ideia fictícia? Aí diz Spinoza, a ideia fictícia não é verdadeira nem falsa. Por quê? Porque ela é só, que já é muita coisa, uma criação. E ela pode ser, num certo sentido, verdadeira, porque essa criação, ela pode ser, aí, digamos, se a gente pede auxílio para Deleuze, né? Por exemplo, uma caixinha de afetos, como Deleuze descreve a arte. Né? Ela pode ser algo que nos coloque em contato com uma compreensão mais ampla e menos racional, né? Mais ampla, com um religare com a própria força da substância, com o que há de essencial nesse sentido de verdadeiro na vida. Então, isso é uma ideia fictícia. E como que Spinoza define a ideia falsa? Né? Porque não existe uma ideia cujo conteúdo é falso. Ele define a ideia falsa como quando o indivíduo atribui a uma ideia fictícia o valor de verdade sem ser. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar, né? Que eu acho que deixa... Tá, Ellen? Obrigado pela pergunta. Eu acho que deixa bem claro, assim, que é o exemplo que o Descartes dá. Descartes tem a seguinte imagem, uma vela na frente do espelho. Aí diz Descartes, você olha para o espelho, você vê a vela lá do outro lado, e você acha que ela é verdadeira. Aí diz Descartes, ela não é verdadeira, ela é falsa. O que Spinoza diria? É claro que ela é verdadeira. Ela é verdadeira não enquanto vela, ela é verdadeira enquanto imagem da vela. Então, essa é a grande diferença. Se eu acredito que uma imagem é o objeto do qual ela é imagem, a ideia falsa está na minha cabeça. Não está no objeto, no caso, a imagem. Essa é a grande diferença. Né? Ou seja, uma coisa ela se define por ela própria. Se eu a defino pelo seu negativo, isso é na minha cabeça, não é no real. É imaginário. Não é imaginativo. Imaginativo é simplesmente uma criação. Por que quando a gente vê um filme, digamos, que pode ser um filme assim, com um monte de coisa que a gente discorda, né? Uma letra de música, uma música, né? Ok, mas independente de discordar ou não, aquele filme, aquela música nos toca profundamente, nos força a pensar, né? Como diz Deleuze, porque justamente a verdade não necessariamente passa pela adequação no sentido da ideia adequada, né? Não de correspondência ao ideado, mas de correspondência à própria pessoa, né? Porque a ficção, ela transmite um sentir, um afeto, que é em si mesmo verdadeiro. Se eu atribuo a isso uma verdade, como se fosse um objeto verdadeiro, aí sim, essa atribuição é que a ideia é falsa. Bom, não sei se ajudou, tá? Eu falo isso mais ou menos também nos meus vídeos e nos meus artigos. Alex, deixa eu só aproveitar aqui e fazer a propagandinha, né? Meu canal, por favor, vão lá, se inscrevam, curtam. André Martins Filosofia, ok? E Instagram, quem quiser seguir também, @André Martins Filosofia. Vamos lá, Alex. Ótimo. André, há uma pergunta recorrente, né, principalmente entre os alunos, e até entre professores que vão implicar os dois problemas, que é a ética e moral, e aí tem uma pergunta que é sempre importante nós falarmos, ou seja, como podemos distinguir ética e moral em Spinoza? Perfeito.
Então, eu diria assim, a moral, por definição, ela tem essa base metafísica, porque a moral significa justamente o quê? Então, primeiro eu vou definir assim, depois eu vou explicar a partir da etimologia, da origem das palavras. Ela significa o quê? Existe uma tábua de valores ou de normas de conduta, né? E a moral significa que eu vou não só medir, como guiar o meu pensamento, o que Kant chama da ação moral, em relação ao tu deves, né? A esse dever. O Kant chega ao cúmulo de chamar, né, de liberdade a obrigação de seguir a moral, porque da ideia dissociada da ideia do corpo, eu entendi que aquilo é necessário. Né? O Kant tem aquele texto horroroso, um pavor que o Foucault, coitado, elogia, que é o esclarecimento, né, em que Kant diz assim, eu não preciso, eu atingi a maioridade, eu não preciso mais que papai, padre, polícia, professor me digam o que fazer. Por quê? Porque eu aprendi direitinho e bem submisso à lição. E agora eu já introjetei superegoicamente, né? Freud define o superego como o imperativo categórico kantiano. Na primeira vez que Freud lança o termo, ele define dessa maneira. Eu já aprendi direitinho o que o outro quer, né? E que deve se impor contra o meu desejo. Então, a moral é sempre uma submissão a um quadro externo apresentado como ou verdadeiro, ou bom, ou devendo ser imposto e aplicado para o bem coletivo e por aí vai. Bom, e a ética? Diferentemente disso, a ética, ela significa, aí eu vou dar a minha definição, pensar em mim, não é pensar no outro, pensar em mim pensando no outro. Pensar em mim pensando no outro. Ou seja, por que Spinoza chamou de ética o livro dele, né, e a proposta filosófico-terapêutica dele? Justamente para distinguir de uma moral. Inclusive, a última proposição da ética é ele mostrando uma diferença entre ele e os estoicos. É ele dizendo assim, olha só, não adianta você mudar o seu comportamento para ter bons afetos. Você tem que mudar a sua compreensão e os seus afetos, que isso vai mudar o seu comportamento. Naturalmente. Porque o que fazia sentido não vai mais fazer sentido. Basicamente é isso. É uma compreensão que é transformadora justamente porque é uma compreensão que esclarece a respeito do que me faz bem. Enquanto que a moral tem um pressuposto falso, que é o que te faz bem faz mal ao outro ou até a você mesmo. O que te faz bem é autodestrutivo ou heterodestrutivo. Então, você tem que se submeter ao que te faz mal, porque isso moralmente vai te fazer bem e vai fazer bem a vida coletiva. Isso é falso. Então, ainda, né, para passar para a próxima questão, de onde vêm essas duas palavras? Né? Ética vem do grego ethos, que significa justamente essa inserção do indivíduo na polis, na sociedade, no coletivo, na coletividade, nas relações interpessoais. Então, o que é ético é pensar no indivíduo ao mesmo tempo em que se pensa nessas relações, em que se pensa no ambiente. Corresponde mais ou menos ao que o Winnicott, ou decorre do que o Winnicott chama de concernimento. Enquanto que, quando o Império Romano invadiu a Grécia e fez tradução dos conceitos gregos para o latim, ethos foi traduzido por moros. Só que essa tradução trouxe o quê? A cultura romana, que era uma cultura de legislação, de lei a ser seguida. E essa diferença, então, se estabeleceu. O que para os gregos era vivenciado como pensar em mim e no outro, porque é melhor para ambos, né? A partir dessa tradução latina, passou a ser seguir a regra porque é melhor para o coletivo, ainda que seja pior para você. Então, a moral, ela funciona num modelo não do concernimento, isto é, de você se preocupar com o outro, porque é melhor para você se preocupar com o outro, né? Ter um zelo pelo outro,
mas sim no modelo da culpa. Né? É um modelo hobbesiano, né? Diz Hobbes, é racional você ter escravos. Por quê? Porque senão você pode ser o escravo. Né? É a dialética do senhor do escravo hegeliano, isso é a moral. Mas isso não é ontológico. O que Spinoza vai mostrar, depois o Winnicott vai mostrar também, né, é justamente que isso é reativo, isso é secundário. É quando você se sente ameaçado, você se sente isolado e hobbesianamente ameaçado pelo outro que vai ser o teu predador, o homem, o lobo do homem. Mas isso não é originário. Isso acontece de fato na natureza humana, como forma de defesa. Mas nem sempre a gente precisa se defender, e muito menos nesse nível, muito menos, aí vem, olha só o exemplo de ideia falsa, né? Muito menos atribuir a isso um caráter primário, constitutivo, ontológico. Aí você pega uma ideia que tem a sua validade secundária, né? E pega um efeito e rebate como se fosse a causa. Não é a causa, você está confundindo causa e efeito. Aí passa a ser ideia falsa. Ok, Alex, não sei se ajudou aí. Não. Bacana, obrigado. Encaminhando aí para os finalmente, o Luiz Serguilha, grande abraço, Luiz, nosso Grande camarada. abraço, Luiz. Ele pergunta o seguinte: André, a relação entre o conceito de imaginação de Spinoza e o conceito de imaginação em Hume? Uhum. Então, Luiz, obrigado pela pergunta. Fico feliz de saber que você está aqui assistindo, né? Certamente a relação, eu não saberia propriamente aprofundar essa questão. No Rio de Janeiro, nem sei se ainda existe, tem um grupo de estudos humianos, né, que coloca o E entre parênteses e fica humanos, né, com o E e humianos, e que uma vez, até muitos anos atrás, me convidou para dar uma palestra, né, para falar um pouco da diferença da questão dos afetos, né, para Spinoza e para Hume. E, enfim, eu não saberia aprofundar e nem vou me arriscar sem rever Hume, tá, Luiz? Mas provavelmente sim. Bom, para não deixar sem nenhuma reflexão em voz alta, ainda que improvisada, não, me parece assim que Hume ele tem uma leitura, né, da razão, por exemplo, né? Depois vamos ver se a gente consegue passar até a imaginação. Uma leitura da razão como sendo sempre uma desculpa e uma fachada para afetos. Então, nesse sentido, eu acho Hume muito próximo de Nietzsche, quando Nietzsche pensa justamente que, né, a verdade e a razão socrática são claramente, né, e que eu analisei a partir de Spinoza também, claramente desculpas esfarrapadas, construções para exercício de poder. Né? Hume tem essa ideia muito forte. Né? O que talvez seja uma diferença é que me parece que Hume pensa os afetos sem distinguir, justamente que eu, né, mencionei que não ia dar tempo de falar hoje, mas eu falo bastante, né, nos meus vídeos, sem distinguir dentro dos afetos ativos e afetos passivos. Então, às vezes me dá a impressão, Hume, volto a dizer, não sou um estudioso de Hume, mas me dá a impressão que Hume toma os afetos num sentido mais tradicional, mais comum nos metafísicos, mesmo Hume não sendo um, que seria afetos como sinônimo de passionalidade, sinônimo de afetos passivos. Uma grande sacada do Spinoza foi perceber que a gente sempre se afeta, inevitavelmente se afeta, e como se não bastasse, afetar-se já é pensar. Né? E perceber, portanto, que há afetos que são ativos, e os afetos ativos não incluem essa pseudo-razão dissociada da metafísica. Né? A razão como conhecedora de propriedades comuns, ela pode favorecer, ela não é exatamente um afeto, embora alguns comentadores cheguem até a afirmar isso, ela pode favorecer afetos ativos. Né? O afeto ativo é aquele que expande, expressa a minha potência. O afeto passivo é aquele que é uma resposta. Né? Então, falei que não ia dar tempo, mas que bom, por essa pergunta, aproveito e falo um pouquinho disso. Então, uma alegria, a diferença entre alegria ativa e alegria passiva é um dos cernes da filosofia de Spinoza, e os comentadores não falam isso que eu vou falar para vocês agora, mas que está lá em Spinoza, né? Que é uma alegria passiva, é uma alegria que você sente um aumento de potência, né? Deleuze recai nesse erro também, é uma variação de potência
relativa ao outro, relativa ao fora, que é justamente, digamos, uma alegria negativa, no sentido técnico do termo negativo. É uma alegria que se dá por resposta a alguma outra coisa. Né? O Spinoza dá vários exemplos na parte 4, na parte 3, na parte 4 da ética. A alegria ativa, ao contrário, é aquela que de fato expande a minha própria potência de ser, existir. Né? Então, isso, uma vez que a gente entendeu isso, isso é perceptível no dia a dia. A alegria ativa não é só grandes momentos. Não, a alegria ativa é quando eu me sinto realizado, me sinto pleno no momento, né? Sei lá, estou escrevendo um artigo, estou namorando, estou sei lá o quê, eu me sinto pleno. Isso é alegria ativa, é uma coisa pontual, uma vivência, né, de uma titilácio, como diz Spinoza, que se torna uma hilaritas naquele momento, que toma o meu corpo todo. A alegria passiva, ela permanece na titilácio porque ela é reativa. Ela está respondendo. Por exemplo, sei lá, eu dou exemplos assim, extremos, mas só para deixar mais claro, né? Mas podem ser exemplos simples também. Então vamos lá, um exemplo extremo e simples e aí eu encerro. Um exemplo extremo, você está com raiva de alguém, aquela pessoa que você está com raiva, que te fez mal, sei lá, se ferra de alguma maneira. E aí você pensa, bem feito. Né? Isso é claramente uma alegria passiva. Ok, né? A vingança, de um modo geral, a própria vingança não é uma alegria, mas a realização de uma vingança, a pessoa se sente poderosa. Esse sentir-se poderoso reativamente a algo, é claramente uma alegria passiva. Um outro exemplo que eu costumo dar, porque é um esqueminha assim que ajuda a entender, né? Eu estou lá dirigindo meu carro, alguém me dá uma fechada, aí digamos, eu estou indo para cá, aí em vez de ir para o meu objetivo, eu desvio para dar uma fechada no cara, aí digamos que eu fui bem sucedido e consegui dar a fechada no cara, pô, eu me sinto poderoso, é claramente uma alegria passiva, eu deixei o meu caminho, eu deixei de fazer o que fazia sentido para mim, né? Para ter um prazerzinho reativo, tributário, na verdade foi eu retirei um obstáculo, né? É aquela definição de prazer como descarga de pulsão, né? Óbvio que isso é uma definição de uma alegria passiva, descarga de pulsão, pô, Freud dá essa definição, coitado, né? Será que ele só experimentou esse tipo de prazer como descarga? Ele nunca experimentou um prazer de plenitude? Estranho, né? Enfim, esse prazer de plenitude é uma alegria ativa. Agora, a alegria passiva não quer dizer que assim, então vou criar uma moral e a alegria passiva agora é o vilão, né? Porque a mente de algumas pessoas, e de todos nós em geral, algumas muito mais, tem um mau hábito de polarizar, de criar maniqueísmos, né? O ódio do bem e tudo mais. E aí pensa assim, pronto, então a alegria passiva é o mico, eu tenho que cancelar quem tem alegria passiva, vai começar por todos nós. Né? Tá, o que o Spinoza está dizendo é justamente que o pensamento, a ideia da ideia, ela pode compreender a ideia do corpo e só assim transformar a ideia do corpo. Né? Então, a compreensão nunca é julgamento. Nunca é julgamento. Não quer dizer que não é avaliação. Avaliar é diferente de julgar. Ok. Então, outros exemplos de alegria passiva. Pequenas alegrias, pequenas diversões, divertimentos, ver um filme, etc. Né? Eu me divirto. Ok. E, como se não bastasse, alegrias passivas, ativas, tristezas, né? Estão entremeados no nosso dia a dia. O próprio Spinoza diz que tristezas podem ser boas, por nos fazer entrar em contato com uma dor que a gente estava evitando, e talvez justamente por não entrar em contato, essa dolor em latim, poderia vir a se transformar numa melancolia em latim. Bom, paro por aqui. Espero que tenha, enfim, eu não pude aprofundar na questão do Hume, mas espero que tenha ajudado a pensar essa questão, tá, Luiz? André, a Ellen lembrou muito bem aqui. Fale um pouco desse curso seu, né? Você tem um curso que trata Exato. Um pouco de clínica e emendando um pouco nessa questão. Você concordaria comigo que o pessoal da psicologia, dos cursos de psicologia pelo Brasil afora, deveriam ler um pouco mais Spinoza
A impressão que eu tenho é que o Spinoza, ele provavelmente ele adianta e resolve uma série de questões que até hoje eles se debatem e que, desculpe a presunção para pró-Spinoza, mas que ele, de certa maneira, já deixa tão claro assim, é preciso estudar, ler e tal, mas já trata disso lá no final do século XVII, né? Isso, perfeito, Alex. Então, vou tentar ser sintético, né? Porque, claro, são temas apaixonantes, né? E que eu estou o tempo inteiro, enfim, pensando, pesquisando e sentindo isso tudo, né? Esse pensamento. Uma coisa que eu sempre digo, Spinoza é o principal pensador contemporâneo, não do século XX, do século XXI. E no século XXI, ele ainda é, e a gente pode inclusive retirar o ainda, no século XXI, ele é vanguardista. E por quê? Spinoza escreveu na aurora da modernidade, que foi justamente o tema daquela pesquisa Capes Confecube com a França, que eu liderei. Spinoza escreveu no nascimento da modernidade. Ele pegou carona em Hobbes, Descartes, Newton, que eram os críticos da Idade Média. Falar rapidamente, eu sei que o tempo ruge, né? Mas só para ter uma ideia, em 1600, Giordano Bruno estava sendo queimado em praça pública na Itália, no Campo dei Fiori, uma praça linda, inclusive lá em Roma. Em 1610, Galileu, depois de ficar preso, estava sendo absolvido no Tribunal da Inquisição. Spinoza publica, quer dizer, escreve em 1660, publica em 1670. É muito pouco, só para ter uma ideia. De 10 para 60 são 50 anos. Olha, 50 anos da gente hoje dá o quê? Dá anos 70. Só para ter uma ideia. O diferença e repetição do Deleuze é dos anos 60. É mais ou menos essa diferença. Estava o Giordano Bruno queimando vivo, né? Mais ou menos na mesma diferença de tempo que estava o Deleuze escrevendo diferença e repetição. E estamos aqui a gente hoje. Era o ontem de Spinoza. E Spinoza, ele pega esse momento do pensamento de crítica à Idade Média. Só que Spinoza discorda desses alicerces da modernidade. Então, ele vai criticar Descartes, ele vai criticar Hobbes. E a crítica que Spinoza faz a Descartes, Hobbes, é uma crítica que só vai ser percebida quando a própria modernidade, que cresceu, ficou grandinha e decaiu, quando a modernidade começa a decair, no final do século XIX, a começar com Nietzsche, e depois, ao longo do século XX. Então, o século XX, né, que, enfim, aí se chamou pós-modernidade, tudo que não sabia mais o que ia vir. Então, ao longo do século XX, começou-se a estudar Spinoza para além da crítica. Até hoje, né, muito pesada, até hoje difícil de engolir, para além da crítica à religião, a superstição que as pessoas chamam de religião, e que de religare tem muito pouco. Essa crítica à religião, como não trazendo esse religare com a potência da substância, foi o que chocou o mundo e os filósofos no século XVII, XVIII e parte do XIX. No XIX, Spinoza começou a ser percebido como assim, um contraponto a Kant, mas ainda submetido a Kant pelo romantismo alemão. Nietzsche foi o primeiro que percebeu Spinoza como Spinoza. Ao longo do século XX, estudou-se o texto de Spinoza. Desde Victor Delbos, passando pelo Guerrero, que não entendeu muita coisa, né, passando pelo Deleuze, com prós e contras na interpretação, o século XX estudou o texto. O pensamento de Spinoza é claramente, para mim, um pensamento que está claramente à frente do século XX e de vanguarda no século XXI. Até o livro que eu organizei, né, Spinoza e a Psicanálise, com o advento da psicanálise, se pôde também perceber Spinoza na teoria dos afetos e na terapêutica que Spinoza propõe na ética. Só que, paradoxalmente, né, Freud, que leu Spinoza, Lacan, que era um estudioso de Spinoza,
mantém uma base teórica de metapsicologia completamente metafísica. Isso eu destrincho no meu livro, Pulsão de Morte, ponto de interrogação, né, da editora UFRJ, por uma clínica psicanalítica da potência, o subtítulo do livro, né? Eu mostro, olha só, é contraditório até. A psicanálise se propõe como uma terapêutica da imanência sobre bases schopenhauerianas, kantianas, platônicas, hegelianas, totalmente metafísicas. E Spinoza, ele sim pode chegar transformando, triturando essa metafísica da própria psicanálise, e aí tem um texto meu que está gratuito online, se colocar André Martins, Trágica, Spinoza e Winnicott, né, onde eu mostro o quanto que o Winnicott é espinosista sem saber, né? Então, sim, a gente pode pensar uma outra psicanálise e também uma outra psicologia em um sentido amplo e puxar para qualquer âmbito, né? Spinoza, ele permite a gente pensar a neurociência para a frente da neurociência atual. Então, ele é um pensador, repito, não só contemporâneo, ele pode irrigar todas essas áreas, né? Na psicologia, tem uma amiga querida minha, Cristina Halter, que é professora titular do Departamento de Psicologia da UF, da pós da UF. Ela, ao longo do tempo, fez alguns estágios de pós-doc comigo para aprofundar Spinoza, porque ela percebeu a importância de Spinoza para a psicologia. Eu acho que, né, concordo plenamente com você, teria muito a acrescentar, né, a Ellen, que fez a indicação também, né, acrescentar também a pedagogia e a todas as áreas, enfim, porque é um pensamento não só seminal, como fundamental no sentido estrito do termo, né? Ele está transformando o pensamento e, inclusive, como eu tentei mostrar na minha apresentação de hoje, o modo de pensar, né? A gente ter a percepção do modo de pensar e não cair na armadilha de só se apegar a conteúdos, né? Que eu digo, brincando e sério ao mesmo tempo, não adianta, né, a pessoa assim, pô, sou deleuziano, sou a favor da diferença, e você? Aí o outro fala assim, eu sou contra a diferença, pô, então vou te cancelar. Ué, então você não é a favor da diferença? Porque o primeiro diferente que aparece, você quer cancelar ele? Você vai dizer que ele não é da matilha, né? Que é o termo que o Deleuze usava. Então, a gente precisa aprofundar nesse sentido de ir para essa meta-percepção, essa meta-filosofia, para essa reforma do pensamento. Então, Spinoza é contemporâneo em todos os aspectos, desde a ontologia, a relação corpo-mente, né, que é cara hoje em dia a neurociência, e tem muito neurocientista metendo os pés pelas mãos, patinando nesse ponto, quanto a psicologia, quanto a própria filosofia. E é um pensamento inevitavelmente, intrinsecamente terapêutico. Agora, a propaganda. Sim, eu estou propondo, junto com a Circuito Saber, que é uma empresa super, assim, cabeça aberta e com ótimas propostas, né? E a gente está nessa parceria há um tempo já. Eu estou propondo um curso em videoaulas, mas que tem seminários comigo, presenciais, não, síncrones, né? Seminários síncronos, uma vez por mês, e um curso de videoaulas de Spinoza para a clínica, que a gente pode entender para a clínica, isto é, psicanalistas, psicólogos, psicoterapeutas de um modo geral, e a gente pode entender clínica no sentido deleuziano, né? Filosofia clínica, né? Essa clínica como compreensão e favorecimento de uma transformação dos afetos de cada um de nós. Querido, lembrando do Bergson, né? Todos nós temos duas filosofias, a nossa e a do Spinoza. Eu lembro que uma certa ocasião, dando uma aula para o curso de psicologia sobre Spinoza, e eu não tinha falado de Spinoza, estava falando de algumas questões, obviamente inspiradas no Spinoza. E um aluno levantou e disse, Lacan pensou algo parecido e tal. Eu falei, pois é, mas a diferença é que tem um autor, e aí eu citei o nome, pensou nesses problemas do século XVII. Nós não estamos falando do século XX, estamos falando do século XVII. Vocês imaginam a cidade aqui, o Brasil,
há 50 anos atrás, como que era absolutamente diferente há 80 anos atrás, São Paulo, Rio de Janeiro, há 80, 90 anos atrás. A gente vê imagens, é quase... Não era assim. Imagina o quanto desenvolveu, o quanto mudou. Agora, você imagina quase 300 anos atrás, 200, você imagina um autor pensar o que pensou, não é à toa que muitas obras saíram anônimas, né? Pensar o que pensou no século XVII, com uma força absurda. Eu tive a oportunidade, André, quando estava fora, conhecer Amsterdã, e eu tirei um dia para ir à casa de Spinoza, que fica, né, nas imediações de Amsterdã. Como alguém colocou aqui logo no início, a simplicidade é algo... Ele tinha lá a estante dele com os livros, a máquina de polir lentes ainda estava lá, o quarto, eu olhei assim, falei, meu pai, que simplicidade absurda, né? E como você disse, era muito bem relacionado politicamente, né? Se trocava ideias com Leibniz, tinha livros do Leibniz lá na biblioteca de Spinoza, gostava de estar com os amigos, você falou muito bem, de uma boa mesa e tal, mas também era um delirante, vamos pensar assim, em matéria de estudo, de problematização. Quando eu me deparo com a ética, eu fico me perguntando que ser é esse que escreveu isso? Porque... E ele deu um nome genial, né? More geométrico, né? É isso mesmo. E você tem que ficar, você vai tá do quinto livro, você volta para o primeiro, é um tear, né? É uma tessitura, uma obra de arte, cara. A escrita da ética é uma pintura, né? Quase como se fosse uma pintura. É uma coisa impressionante. E de um poder, vamos dizer assim, no sentido, se é possível dizer isso no sentido positivo, né? Num poder destruidor, quando eu digo destruidor de tudo aquilo que indica servidão, né? Tristeza. É impressionante como que um autor, como que o Spinoza consegue fazer uma filosofia com categorias positivas, né? É algo... E tem algo maravilhoso, que vira e mexe, eu cito, né? Temos dois afetos que são quase como um veneno: o medo e a esperança, né? Isso é maravilhoso, absolutamente atual. Infelizmente, vivemos de esperança, e de uma esperança que nos torna absolutamente passivos, né? Passivos. Enfim, gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram dessa prosa com a gente, acho que direto, assim, quase 90 pessoas. Muitíssimo obrigado a todo mundo. Peço desculpas por não ter repassado as várias questões que estão aqui. Tem questões aqui que mereceriam um curso, então a gente convida novamente as pessoas a conhecerem o canal do André, ao curso que ele vem trabalhando aí, e obviamente Spinoza é um dos fios condutores. Você poderia citar novamente, André, como que faz para ter acesso ao seu curso? Exato. Olha, no meu Instagram, @André Martins Filosofia, tudo junto, no famoso link da bio, que nem todo mundo sabe o que é, né? Quer dizer, quando você abre assim, o perfil, isso. Aí é o único link que, se clicar, vai dar em outro lugar. Aí tem o link lá para a minha página, dentro da página do site da Circuito Saber. E aí lá vai ter
detalhadamente, tudo lá, e na própria plataforma é possível já fazer a inscrição. Vai ser um curso de fôlego, 1 ano de curso, né? E dentro dessa ideia mesmo, que, claro, até o Spinoza me inspira nisso, né, do caminhar juntos. Né? Então, assim, vai ser um prazer, quem puder se interessar e puder, enfim, né, claro que tem a parte financeira também, né, se inscrever nesse curso, né, vão ser videoaulas mais presencial, não é presencial, é síncrone, né, videoaulas mais síncrone, enfim, seja essas perguntas que não foi possível responder hoje, aí eu peço para as próprias pessoas, Alex, se puder, depois me passa, ou para as próprias pessoas, pode colocar no direct, no mensagem dentro do Instagram também, tá? Que em menos de uma semana eu vou estar respondendo com todo o prazer. Pode deixar no canal também, André, pode deixar no canal, e aí você mesmo quiser entrar e comentar e responder, tá ótimo, certo. Perfeito, maravilha, então farei isso. Tá? E então a ideia, seja do meu Instagram, seja do meu canal André Martins Filosofia, eu tenho um site também que é andremartinsfilosofia.com. A ideia do site é ser um acervo. A gente lançou agora com o pessoal do Circuito Saber. Aos pouquinhos é que eu vou botando os meus artigos e capítulos de livro. Ao todo, eu atualmente tenho assim, cerca de 100, somando artigo e capítulo de livro. Lá tem menos de 10 por enquanto, mas enfim, é esse trabalho assim, de formiguinha de ir botando lá. Né? E também entrevistas, né? Entrevistas que eu dei para a Rádio France Culture sobre a filosofia do Clément Rosset. Enfim, quem tiver também interessado em ver esse entrelaçamento dessas filosofias todas que para mim estão juntas. E a minha ideia é essa, que eu digo sempre, e é de verdade, sigamos juntos. Né? Justamente, é importante eu sentir esse apoio. Tem a questão geopolítica também, não é fácil ser autoral no Brasil. Né? Eu tenho uma relação próxima com o mundo acadêmico francês, e isso só reforça esse fato. Existe uma geopolítica do pensamento, não é fácil ser autoral no Brasil. Então, esse apoio que eu encontro nas mídias sociais, de quem me faz pergunta, não está me enchendo o saco, ao contrário, isso tudo é muito importante para mim, para eu me sentir em rede. Né? Então, essa ideia justamente dos agenciamentos é para a gente se sentir trocando ideias, né? Passando, entendendo que o nosso trabalho intelectual e do filósofo, é um trabalho estranho, né? É um trabalho que, ok, a gente tem que dar aula para ganhar vida, a gente, né, tem os cursos que a gente vende, mas o tempo inteiro a gente está pensando e está, né, criando conceito, como dizia Deleuze, né? Deleuze diz: existem 2 maneiras de fazer filosofia. Uma é estudando a história da filosofia. A outra é usando os conceitos dos filósofos para pensar questões que eles próprios não pensaram. Por isso que eu sempre digo assim, não só Spinoza, como Winnicott, né, e também Nietzsche, são os meus 3 principais, mas outros, Canguilhem, também Deleuze, Foucault, né, eu digo, eles oferecem para mim ferramentas conceituais. Pensar com eles, a gente só vai estar dentro desse movimento da reforma do pensamento quando pensar com eles significar pensar também sem eles, que é justamente essa compreensão. Olha um outro ponto, enfim, que Spinoza diz que é sensacional no TIE, no Tratado da Reforma do Intelecto. O importante é saber. Saber que sabe não é tão importante assim. Muitas vezes, né, a pessoa que... nem todo mundo fez que nem eu, que com 23 anos estava indo morar sozinho na França para fazer o doutorado integral, com 27 era doutor em filosofia, né? Eu estou o tempo inteiro pensando, ok, e quem está com outros interesses, outras profissões, não, o pensamento é para todo mundo, sim, não significa que vai precisar fazer uma coisa rasa, né? Não, ao contrário, o pensamento é para todo mundo e pode ser profundo. Por quê? Porque a pessoa tem que se abrir para pensar as questões, independente dos termos. Né? O importante é esse saber. Teve uma vez uma senhora, né, octogenária, de um grupinho que eu tinha, né, de pessoas queridas, numa faixa etária mais ou menos como essa. E uma que os filhos achavam muito engraçado ela estudar Spinoza. Né, e perguntava para ela: não, mas me explica então, mãe, me explica. E ela falava: eu não consigo. Né? Então você está estudando Spinoza, não consegue há tantos anos e não consegue explicar.
Aí ela falou, mas a minha vida se transformou. Isso é o pensar. Isso é a ideia do corpo. Que se dane a ideia da ideia, que se dane se a gente consegue ter uma clareza sobre a ideia do corpo, tanto melhor. Mas o pensamento é o psiquessoma que pensa. Não é a impressão de ter controle e de saber mencionar, citar e tal, tal, tal. Se a gente faz isso pensando a vida, maravilha. Né? Ok. Isso não precisa ser para todos. E nem é ontologicamente melhor. A dignidade ontológica do ignorante e do sábio é a mesma. Se vale a pena ser sábio, é só por benefício próprio e porque, claro, a gente vai, de alguma maneira, influenciar positivamente, favorecer, né, afetar-se melhor do coletivo. E só. Não há dignidade ontológica, nem hierarquia ontológica entre ser sábio ou ser ignorante, ser metafísico ou pensar na imanência. O pensamento da imanência é para se afetar melhor, e isso favorece o mundo, o nosso ambiente, o mundo que está à nossa volta. Então, não é necessário saber que sabe. Ok, isso pode ser útil, mas não é necessário. O importante é essa transformação de fato, e não só uma ideia disso. Querido, muitíssimo obrigado. Foi muito bacana esse encontro. Pedir às pessoas para se inscreverem no nosso canal, divulgar, dar um joinha nessa prosa, que é muito bacana, porque isso fortalece. Quanto mais pessoas interessadas, mais a plataforma ela é divulgada. Isso. Diante de uma época de tanta banalidade, tanta tolice, tanta idiotice, esse espaço, o espaço do André e outros tantos por aí, é uma maneira, né, um modo de, como diz o André, de nós nos mantermos em rede, né, nos mantermos próximos, é uma forma de nós não soltarmos as mãos uns dos outros, no momento de que Spinoza, se nós temos um camarada para fazer uma crítica ao fascismo, é o Spinoza. Spinoza, ele foi antifascista antes do fascismo surgir, né? Enfim, muito obrigado, André, valeu demais, tá bom? Agradecemos muito a sua fala, a sua gentileza, a inteligência com que você apresentou as questões. E, enfim, esperamos contar com você aqui numa próxima vez, em breve. Enfim, o canal é seu, o canal é de todos que passam por ele, que assistem, que participam, que divulgam. É isso aí. Como você colocou muito bem, o mais importante é estarmos juntos. E a ideia é essa, sempre, né? Então, brigadão. Alex, muito obrigado. Ellen também obrigado. Obrigado a todos que puderam assistir, a todos que vão assistir depois a gravação no canal. Um abraço com muito carinho a todos vocês e um obrigado. E sigamos juntos. É isso aí, minha gente. Sigamos juntos. Um beijo carinhoso. Retornaremos na quinta-feira com um encontro muito bacana, no mesmo horário, às 19h30. O professor Anchieta falar um pouco da experiência dele enquanto professor. Ele foi aluno do Deleuze, foi aluno do Foucault, na mesma época, inclusive, que o professor Roberto Machado, nosso querido Roberto Machado, estava na França. E só para encerrar, eu gostaria de dizer que, bem, foi um encontro muito bacana, muito lindo, mas eu não poderia deixar de dizer que hoje faleceu o professor Roberto Monzani, né, um professor da velha guarda, foi meu professor na Universidade Federal de São Carlos, formou muita gente na área de filosofia da psicologia, de epistemologia da psicologia, enfim. Fica uma lembrança de um grande professor, de um grande escritor, de um grande pensador, que o Brasil perdeu mais um, né? Há um mês e meio, perdemos Roberto Machado, né? E agora o professor Roberto Monzani, enfim. Mas estamos por aqui e vamos
Vamos seguir em frente, né? A vida, vamos navegar é preciso, sempre. Vamos seguir juntos, tá bom? Beijo carinhoso em todo mundo. Valeu, André, valeu. Até o próximo encontro. Até.